Paz, querido, segunda-feira, olha eu aqui contigo outra vez para glorificarmos o nome do Senhor. Graças a Deus, que o nosso Deus é bom, Ele é fiel e verdadeiro, Deus conosco, nunca perdeu batalha, nunca, batalha Ele não perde. Quem estava em guerra era eu, literalmente, saqueando o inferno com o meu louvor a Deus. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus, mas eu não me dei por vencido, não baixei em tréguas nem paz, não baixei a minha guarda, estava decidido levantar bandeira branca jamais. Não me entrego, não me rendo, não desisto, continuo a serviço do Rei. Não é chorando pelos cantos, mas é de cabeça erguida que aguarda a providência de Deus. Ai daquele que tocar no meio do ungido, melhor seria ele não ter nascido. Agora quem faz fundo nesta guerra fria, para acabar de vez com esta covardia, é Deus. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Aleluia. Deus abençoe. Ah, coisa boa é a gente poder levantar, respirar e se comunicar. Que coisa boa que Deus nos deu, essa capacidade da comunicação, querido. Olha, quem não se comunica, eu não sei lidar com esse tipo não. Eu já acordo falando com Deus, falando com quem está perto. Eu gosto é de falar, Ele me deu a fala. Tem dia que a voz está rouquinha, sem condição nenhuma de falar, mas eu estou aqui fazendo força. Aleluia! Ontem foi um domingo de vitória, domingo de ceia do Senhor aqui na nossa catedral, domingo de missões. Que coisa boa foi o nosso culto de missões Carla Limeira Dutra. Tivemos 5 pessoas para Jesus no culto de ontem. Querido, como é bom fazer esta obra, como é bom. Às vezes alguém fala determinadas coisas, mas eu estou aqui olhando só para cima, dizendo: Senhor, Tu sabes que em Ti eu tenho crido. E nós estamos na nossa campanha, querido. Na nossa campanha para comprar a Kombi, e na fé que Deus deu à nossa missionária Carla Limeira Dutra, comprar a van também. Então, a nossa campanha Deus toca no coração de quem tem. E hoje essa noite eu fiquei com toda a alegria do culto, mas eu fiquei sem dormir, preocupado com a congregação de Dr. Matos, em Campo dos Goitacazes. Estou orando: Jesus, manda um dirigente para lá. Aquela porta não pode ficar fechada, né? Nós enviamos o pastor Caio, porque ele foi morar em Campos, foi servir no quartel de Campos, mas não está tendo como ele ir lá pastorear a congregação. Ontem não teve culto pela segunda vez. A menina que estava fazendo os cultos vai começar a faculdade durante a semana. Aí, olha, aí fica o pastor Jane Brito, que saudade. Fica o pastor sem dormir. Querido, ore por nós. Tem sido muito difícil esses últimos dias pastorear, tem sido muito difícil esses últimos dias, né? Porque a mentalidade tem sido... É o hino que eu cantei: quem estava em guerra era eu, mas eu confio naquele
que nos chamou, eu confio naquele que nos dá graça para irmos até o fim. Eu, quando estou na presença do Eterno, eu rasgo meu coração e digo: Senhor, Tu conheces o prazer deste coração em fazer a Tua obra. Então ore por nós, para Deus estar levantando obreiros. Ore por nós, eu estou com 2 obreiros, precisando de condução. Um é o pastor Bruno, que está dirigindo Itaboraí, que é 1h20 aqui da sede, e me apoiando aqui na sede. E o outro é o pastor Caio, que está morando no centro de Campos, na capital de Campos, e dirigindo o interior, 44 quilômetros, E ele, a esposa e 2 filhos, mas eu confio em Deus. Peço um clamor em prol da minha vida. Não amanheci muito bem, com muitas dores. Estou aqui no posto esperando atendimento para que o Senhor use os médicos. Senhor, Jane é um milagre. Jane está de pé por causa da Tua graça. Eu ordeno a este mal agora. Sai do corpo da serva do Senhor. Aonde o homem não pode tocar, Senhor, Tu toca e faz um sobrenatural, para que todos vejam, Senhor, que o Senhor deu vitória à Tua filha, Senhor, Jane Brito. Amém? Vamos orar, irmão, uns pelos outros. Amém? Tá aí, nós fixamos aí o nosso Pix, a fim de que você possa, para que você possa nos ajudar. Nós estamos com um desafio esse mês. Nós precisamos de uma Kombi para estar ajudando o campo missionário. Estamos com um desafio. Nós queremos agradecer a todos vocês que nos apoiaram na congregação do Espírito Santo. Está lá já. E estamos com um desafio em Doutor Matos, para Deus levantar alguém para aquele lugar e recursos para terminarmos de pagar aquela congregação. Mas vamos de palavra, que o nosso programa é palavra e oração. Eu faço pedido de oração a Deus através de você, e você faz seus pedidos a Deus através de mim, e nós vamos falando com Ele, que é o Todo-Poderoso. Vamos para o Evangelho segundo escreveu Lucas. Capítulo 17. Versículo 17. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Palavra de Jesus para nós. Jesus agora está, Rosemary, olhando uma cena que hoje é comum. Hoje é comum. Estamos em Lucas 17. Hoje, às vezes, até é comum não vir ninguém. Mas Jesus olha e ainda tem um homem em seu caminho. E nesse homem há uma coisa chamada gratidão. É interessante que nós vivemos até numa sociedade, eu mesmo recebo tantos pedidos assim: pastor, ora por mim, que se Jesus fizer eu faço, se Jesus me mandar eu dou, se Jesus... Eu falo, será que não seria o contrário? Eu me esforço e faço. Sabe por quê, irmão? Nós estamos num evangelho de barganha. Se ele me der, se ele fizer, aí ele é. Aí o nome dele é exaltado. E se ele não fizer? Esses dias eu orei tanto com vocês, pedindo por Paulo Harrison.
que passou na aeronáutica e por causa de uma palavra no histórico da Cefet, eles não aceitaram e colocaram o Paulo Harrison para fora, depois de 18 dias. E domingo, Paulo Harrison veio tocar flauta aqui na ceia, e quando terminou, a Silvana aproveita e fala com a irmã Mirucha que o Paulo Harrison, a aeronáutica, não ficou com ele, mas para ela continuar orando, porque ele diz que vai fazer a prova de novo. E eu achei interessante aquele jovem, que ele virou e disse assim: pastor, tudo que Deus me prometeu aconteceu. Eu não tinha o tênis, ganhei no dia que viajei. Eu não tinha dinheiro, eu recebi. Tudo, toda a provisão Deus mandou. E quando chegou lá, só que tem um negócio, pastor. Quando me veio a angústia, o desespero, que eu quis me abater, eu lembrei do Senhor. Porque eles lá disseram, esse garoto é diferente. E eu falei, com certeza, Jesus está na minha vida. Irmão, que testemunho de um jovem, 18 anos. Quem tem Jesus tem um coração grato. Não é porque ele tem Jesus que ele está ausente de passar por isso, por aquilo. Ele passa. Mas quem tem Jesus tem alegria de, na hora da sua dor, procurar Jesus, mas na hora da sua alegria, ele procura Jesus também. Ele não só procura Jesus na hora do interesse, o que é comum nesta sociedade. Eu procuro porque eu estou precisando, eu procuro porque... Não. Quem tem Jesus procura porque depende de Jesus, porque não consegue ficar longe de Jesus. Aleluia. Quem tem Jesus tem prazer de falar com Jesus. E olha como é mal interpretado quem tem Jesus. Sabe por quê? Para alguém é altivo quando de repente vê aquela confiança, aquela segurança toda. Aí alguém diz, altivo demais. Não sabe de nada. Cada um fala o que quer. Mas quem tem Jesus? Aleluia. Quem tem Jesus? Aquele homem era um estrangeiro. Ele poderia ser estrangeiro, mas ele sabe que o que ele recebeu, ele não receberia se não fosse por Jesus. Então ele decide, Guimarães, eu vou a Jesus. Eu vou voltar lá, eu vou ter com ele, Silvana, eu vou procurar ele, Carla, eu vou a Jesus, Rosemary, eu preciso de Jesus. Nessa tarde eu tenho essa palavra para a tua vida, para a minha vida. Vai até Jesus, Xande. Vai até Jesus, se proste até Jesus. Hoje eu trouxe esta causa, eu preciso do socorro do Mestre. Aleluia. Eu preciso da intervenção do Mestre. Eu tenho que ouvir a voz do Mestre. Vou estar orando. A minha sobrinha aconteceu a mesma coisa, mas depois de quase um mês, ela já fora, já decidiu fazer um propósito de jejum e oração às 12, às 14, e a ESA ligou e mandou ela ir novamente para o quartel. Olha, ele estava em Guaratinguetá, mas vamos orar. Vamos orar. Aleluia. A Rosemary Henrique disse, eu preciso de Jesus, eu preciso também. Conte com Jesus. Fale a Jesus.
Alguém cantava e dizia, né? Conta para Jesus aonde é a tua dor. Conta para Jesus. Deposita em Jesus. Querido, você precisa aprender a falar com o mestre. Você precisa aprender a desabafar para o mestre. Não esconda do mestre aquilo que só ele pode. Aqueles homens estavam... a passagem é assim, e aconteceu que Jesus, indo a Jerusalém, passou pelo caminho, pelo meio de Samaria e de Galileia. E entrando em uma... saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estavam sãos, voltou glorificando a Deus em alta voz. Os outros continuaram para mostrar para o sacerdote. Você sabe o que isso mostra para nós? Que quando Jesus faz algo para nós, nós queremos mostrar aos homens, para que os homens vejam. Querido, é essa necessidade tua de ser limpo aos olhos dos homens que tem feito de você leproso. Porque o dia que você entender que não é para homem que você tem que dar glória, não é para homem que você tem que viver a tua vida de crente, não é para homem, aleluia. Peço oração por uma causa que seria decidida hoje. Vamos orar que Deus pode decidir ela agora. Peço oração pelo meu filho Leonardo e a família pela família. E uma vitória precisa de acabar, em nome de Jesus. Mas escuta o que Jesus está falando contigo. Pare de querer receber para mostrar aos homens que você recebeu. O Senhor deu a palavra, vai e mostra o sacerdote. Mas no meio do caminho, alguém notou, estamos limpos, não estamos mais leprosos. Vamos voltar para Jesus, vamos mostrar para Jesus. Não, vamos mostrar o sacerdote. É ele maior do que Jesus? É o homem maior do que aquele que curou? Claro que não, né? Tá aí, peço oração pelo meu neto, Ramon, para Deus da vitória, ele em fevereiro, na audiência, dia 25. Aleluia! Entenda isso, o homem não é maior do que Deus. O homem não é maior do que aquilo que você espera. Você está esperando em Deus, Deus vai... o Senhor te atendendo, você tem que ir primeiro aos pés do Senhor. O Senhor te atendendo, vai primeiro a Deus, busque primeiro a Deus. Quantas das vezes estamos falhando porque nós estamos querendo primeiro agradar ao nosso eu, ao nosso amiguinho, porque o outro tem dinheiro demais. Ei, querido, a tua vitória vem do céu, a tua vitória ela vem da parte de Deus. Então, priorize a Deus. Quer mostrar algo? Mostre para Deus que Ele é teu Senhor, o teu autor, que Ele é o teu ajudador. Agora, os homens, querido, se você querer mostrar aos homens, você pode ainda arranjar um problema com Deus. Pai do Senhor, irmã Cláudia, Pai do Senhor, meu pai Rosário Rodrigues Soares, o homem que me colocou aonde estou. A Ele que o Senhor te renove todos os dias. Agora, deixa eu concluir esta palavra. Aqueles homens seguem, porque o propósito deles então era ir mostrar ao sacerdote. Mas aquele homem diz, eu até vou lá, mas primeiro eu vou ao mestre. E é disso que eu quero concluir para orarmos. Primeiro vem ao mestre. Está doendo? Vem ao mestre. Está, aleluia, difícil? Vem para o mestre. Alguém não vem ao mestre. Para você, a palavra é esta. Está com vitória, vem ao mestre. Está em luta, vai ao mestre. A Rosemary está colocando, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro, Ele. Se deposita nele e Ele te dará vitória. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta palavra concluída nesta segunda-feira, de entender que seja na bênção, seja no vale,
É aos teus pés que nós temos que estar. E eu quero colocar diante dos teus pés a necessidade, Senhor, do campo missionário desta igreja. Senhor, eu preciso de uma Kombi aqui na sede. O Bruno e o Caio precisam de uma Unozinha para ir para os interiores. Senhor, tu tem tudo isso. Porque mais do que isso, Senhor, eu preciso de homens para levantar os meus braços. Preciso de Arão e Ur. Senhor, mas há pessoas aqui, como a Jane, minha amiga, que precisa de cura. A minha mãe precisa que tu toque naqueles rins. Senhor, há pessoas aqui com causa na justiça. Há pessoas aqui, Senhor, que precisam, Senhor, de restauração familiar. O casamento já se desgastou. Mas, Senhor, no meio disso tudo, Senhor, ainda há fé, ainda há confiança, ainda há esperança, ainda há em nós o desejo, Senhor, de fazermos a tua obra. Fica conosco, peleja a nossa guerra, renova o nosso ser, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Aleluia. Eu recebo, irmã Cláudia, eu recebo. Vocês sabem que eu estou distante, mas estou pertinho. Esses dias eu fui pregar na igreja da Odilon Braga, na terça-feira de manhã. Aí passei na porta da casa da senhora. Falei, eu não vou parar para chamar não, porque eu não avisei. Vai que o pastor está ou em médico ou em alguma coisa. Mas eu estendi a mão para lá e pedi a bênção do Senhor na vida de vocês. Deus abençoe, tá? Fiquem na paz do Senhor. Até amanhã, querendo Deus. Vem almoçar com Cristo. E vem mesmo. Vale a pena esse momento com Deus. Fique aí, ó. Um grande abraço. Que Deus nos conceda vitória. Em nome de Jesus. Um beijo. Ó, queira-me bem. Não te custa nada, porque eu também te quero muito bem. Paz do Senhor.